Sou coveiro em um cemitério no interior de São Paulo. Não quero mencionar o nome da cidade nem do cemitério, pois as pessoas costumam ficar assustadas com relatos desse tipo e exigem que retiremos os seus entes queridos para verificar se estão bem. No entanto, preciso compartilhar isso, algo que tem estado em meu peito por toda a vida de trabalho aqui. De certa forma, já me acostumei, mas como dizem, você nunca pode deixar de ficar completamente assustado. Antes de prosseguirmos, certifique-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Certifique-se que tudo está bem trancado e apague as luzes e, se puder, use o fone de ouvido para uma melhor experiência. Bora para o vídeo. Normalmente, quando enterramos alguém, ela já passou por vários exames para garantir que esteja realmente morta. Sei que para muitas pessoas parece óbvio saber que alguém está realmente morto, mas há numerosas drogas e doenças que podem fazer parecer que a pessoa faleceu e somente um profissional de saúde pode atestar. Vamos considerar que no passado muitas pessoas morriam em casa, então não tinham um profissional para realmente atestar essa morte. Bem, isso é raro, mas ouvimos falar de 1 ou 2 casos ao longo do tempo que trabalho aqui no cemitério. Geralmente é descoberto na funerária antes que do preparo do corpo, quando percebe que a pessoa ainda está viva. Infelizmente, todos esses casos se devem ao fato de que no passado, antes de se tornar popular embalsamar as pessoas, muitas eram enterradas e sem uma comprovação se realmente estavam mortas. Daí vem os famosos casos em que os túmulos são abertos depois de muitos anos e você pode ver arranhões dentro dos caixões. Felizmente, na maioria das vezes, esses caixões já foram retirados aqui no cemitério devido à expansão da população e é bastante raro encontrar algo assim nos dias de hoje. Já me aconteceu quando foi necessário fazer a exumação urgente à noite ou algo assim, enquanto trabalhamos arduamente para realizar o trabalho o mais rápido possível. Às vezes ouvimos pequenas raspagens vindo da terra, como se alguém estivesse arranhando desesperadamente a madeira. Nas primeiras vezes que ouvi isso, suspeitamos do pior, que alguém tinha sido enterrado por algum crime ou algo do tipo, mas ao observar o lugar de onde vinha o som era fácil perceber que não havia como a terra ter sido removida anteriormente. Estava consolidada. Era algo sem sentido. Se deixássemos em paz depois de um tempo, o som parava e depois retornava. O que realmente me assusta é a história que um velho amigo contou sobre isso. Ele disse que uma vez ouviu as mesmas raspagens, mas teve coragem de falar com o que estava abaixo. Ele perguntou se estava vivo ou viva a voz, que respondeu que sim e pediu que tirasse dali. A voz soava distante. Meu amigo estava prestes a começar a cavar, mas seu parceiro, que o acompanhava naquele dia, negou com a cabeça. Disse a ele para perguntar o nome da moça. A voz respondeu que se chamava Ofélia Marques. Seu amigo então virou a cabeça dele para que visse as palavras na lápide iluminada pela luz da noite, que dizia: Ofélia Marques, amada filha e esposa. Nascimento 1900. Morte 1926. Meu amigo perguntou à voz que ano era e o espírito respondeu com desespero que era 1926. Eles saíram correndo dali e desde então, agora nem meu amigo nem eu questionamos mais sobre o som sobre a terra, se estão vivos ou não. E você teria coragem de conversar com esses espíritos? Meu nome é Abel e o que vou lhes contar aconteceu há algumas décadas e teve como protagonista meu pai chamado Adolfo. Naquela época, ele era muito jovem e trabalhava em empregos temporários, pois não tinha um emprego fixo. No entanto, ao saber que minha mãe estava grávida, ele se viu na situação de conseguir um emprego estável. Em um daqueles dias em que ele estava lendo os classificados no jornal Notícias Impopulares, ele viu o anúncio procurando um guarda para o cemitério da cidade. Enquanto a maioria das pessoas recusaria a ideia de trabalhar em um cemitério, meu pai precisava de dinheiro para enfrentar as despesas de formar uma nova família e a chegada do recém-nascido. Ele se candidatou ao emprego e, após os trâmites administrativos, conseguiu trabalho. E assim foi que ele conheceu o Guilhermino, o outro guarda do local a quem posso dizer que ele se tornou amigo, já que o Guilhermino continuou sendo seu grande amigo mesmo após a sua aposentadoria. Guilhermino era uma pessoa calorosa, mas tinha muitos traumas em relação ao sobrenatural, a ponto de eu nem conseguir assistir a filmes de terror na presença dele, pois isso afetava o seu humor. Voltando ao que importa, quando eles se conheceram, Guilhermino desejou boa sorte ao meu pai
mas deu algumas instruções. Adolfo, não toque em nada que você considere estranho e à noite, quando ver Maurílio sair para caminhar e passear, não diga nada a ele, não converse com ele. Meu pai, obviamente, levou essas palavras com cautela. Imaginem um idoso passeando sozinho pelo cemitério no meio da madrugada. No entanto, na primeira noite algo estranho aconteceu. Durante uma das rondas para verificar se havia vandalismo, ele se deparou e cumprimentou um senhor idoso que se apresentou como Maurílio. Antes de partir, ele perguntou se meu pai tinha visto seu mascote, e meu pai respondeu que não, então o homem foi embora. Isso intrigou meu pai, pois Guilhermino nunca lhe disse se o idoso estava sozinho ou acompanhado. Esse encontro casual e as saudações se repetiram constantemente durante as semanas. Após um mês trabalhando lá, sempre que meu pai saía para passear, ele estava acompanhado por um cachorro, ou menos parecia estar. No início, meu pai não se incomodou com a presença de ambos, pois de alguma forma ele se sentia menos sozinho, mas depois de alguns dias, o idoso contou ao meu pai que seus passeios noturnos eram para visitar a sepultura da sua esposa e filho, e que o animal que o acompanhava era o mascote da família. Mas logo, tudo mudou. O animal começou a deixar fezes nas lápides e meu pai pediu para o idoso várias vezes que as recolhesse ou levasse o cão para passear em outro lugar. Em uma dessas ocasiões, durante a troca de tudo, meu pai, já um pouco cansado, mencionou ao Guilhermino a situação do cachorro. Porém, ele foi interrompido abruptamente por Guilhermino por não seguir seu conselho de não conversar com ele, e isso gerou tanta raiva que eles mal se falaram por quase um mês. Depois disso, várias semanas se passaram sem que meu pai visse o Maurílio, até que em uma noite fria e longa ele reapareceu, com uma expressão zangada. Ele disse ao meu pai que não deixaria de visitar a sua família. Meu pai concordou em permitir seus passeios noturnos com a condição de que em uma dessas noites ele o visitasse em sua guarita para acompanhá-lo em um café. Embora isso nunca tenha acontecido, o que aconteceu foi que a rotina de cruzar o caminho com Maurílio e seu cachorro continuou. Aqui quero fazer uma observação. Sempre que meu pai se aproximava de Guilhermino, o cachorro se afastava, então ele nunca conseguiu vê-lo de frente. Além disso, meu pai jurava que mais de uma vez viu o idoso falando como se estivesse respondendo a alguém ou algo. À medida que as noites passaram, a situação piorava. Eles ouviam barulhos na guarita, como batidas e arranhões, sussurros. Foi nessa época que meu pai retornou o contato com Guilhermino e, ao saber da situação, Guilhermino recomendou que meu pai rezasse todas as noites. No entanto, as coisas pioraram ainda mais a ponto de meu pai começar a aparecer com hematomas em casa. Minha mãe pensou que ele estava se envolvendo com as prostitutas que faziam ponto na rua do cemitério, mas obviamente ao vivenciar essas situações, ele implorou ao Guilhermino por ajuda. Então, Guilhermino lhe contou a seguinte história. Olha, Adolfo, a pior coisa que você poderia ter feito foi convidar Maurílio para sua guarita e querer manter contato com ele. Isso é a causa dos seus problemas, Maurílio. Ele era um gaúcho com boas posses, tinha terras e fazendas, mas tinha um enorme vício em jogos de azar e acabou perdendo tudo. Dizem que ele visitou uma bruxa da região e que conseguiram fazer um pacto com o diabo. Ela prometeu que ele não perderia nada de seus bens, mas em troca queria a vida de sua esposa e filho. E para espanto de todos, ele aceitou. Depois disso, magicamente ele foi abençoado com uma herança de parentes distantes que faleceram, embora tenha morrido em um acidente junto com toda a sua família alguns meses depois. Meu pai ficou chocado por ter conversado com o morto o tempo todo, mas a história não parou por aí, porque Guilhermino continuou contando a parte mais aterrorizante da história. O que acompanhava Maurílio não era um cachorro, como meu pai pensava, mas sim um demônio que vigiava a alma de Maurílio a serviço de Lúcifer. Agora meu pai entendia por que o animal desaparecia sempre que ele se aproximava do idoso. Ele estava se escondendo entre os mausoléus e túmulos. Depois de saber toda a história e com a insistência da minha mãe, ele se demitiu do emprego no dia seguinte. No entanto, ele ainda é amigo do Guilhermino e houve muitas noites de conversas entre eles. Eles compartilhavam todo tipo de histórias sobre o cemitério desde então. Adolescentes vandalizando e até rituais de magia negra. No entanto, essa é a única história que meu pai compartilhou comigo. Mas e você? Conhece ou vivenciou alguma história de horror em cemitérios? Eu sei de outra sobre o cemitério da saudade em São Paulo, mas essa contarei no próximo vídeo.
novamente. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.